Hoje é dia de Parmeirada? Não! Hoje é dia do primeiro episódio do podcast Palmeiras no Chile. E qual que é o tema de hoje? Cara, hoje acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é se apresentar, falar da gente aqui um pouquinho pro pessoal aqui que tá acompanhando a gente, pra nossa torcida, com certeza nossos amigos aí aqui da torcida estão vendo a gente. E aí vamos começar se apresentando, vamos começar pelo Felipe, que acho que é o primeiro que chegou na torcida aqui, Felipe. Vamos... Boa noite, senhores. Meu nome é Felipe Camargo, brasileiro, obviamente, né? Sou de Mogi Mirim, vou fazer 20 anos. Mentira. 40 anos agora. Estou aqui no Chile faz 9 anos. Em breve eu completo 10 anos aqui. Então já faz um bom tempinho que eu estou morando por aqui. E o senhor Ibsen? Eu. Meu nome é Ibsen Farias, sou de São Paulo, Interlagos, ao lado do autódromo, onde todo mundo gosta. Sou palmeirense, desde bebê, desde as fraldas. E moro no Chile há 9 anos, quase 10 também. Vou completar 10 agora em fevereiro. E a intenção disso é juntar palmeirenses para falar de Palmeiras. É isso aí. Aqui. E você, Chico? Fala um pouquinho aí de você quando você chegou aqui. Você tá mais tempo do que eu. Sim. Bom, eu sou Francisco Cianelli, vulgo Chico para a maioria das pessoas, Fran para minha família e para os argentinos, e Pancho, que eu não gosto, porque parece que estão chamando cachorro aqui no Chile. Sou natural de São Carlos, estou há 12 anos, como comenta o Alexandre, não sei se eu sou o mais antigo aqui de vida de Chile, há 12 anos. Com certeza. E, bom, e aí a gente vai falar durante o podcast mais sobre isso. Ao menos da mesa, com certeza. Com certeza. Da mesa. Agora, da nossa galera, eu acho que deve ter capaz de ter alguém que tem mais tempo. O Rony, eu acho que tá mais tempo, pode ser, exemplo. Pode ser. O Rony, eu acho que tá mais tempo. E sou palmeirense desde 1983, que depois a gente vai falar dos primeiros traumas de cada um também. Bom, eu sou o Alexandre, eu sou mais novo aqui no grupo. Eu tô no Chile há 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses por aí. E, enfim, sou natural de São Paulo, da capital também, porém já morava há 10 anos em Mogi das Cruzes antes de vir pra cá, e sou palmeirense desde que nasci, né? Minha família é toda palmeirense, família de italiano, não tem como ser outro time, né? Não tive nem escolha, era ser palmeirense ou ser palmeirense. E é a paixão desde sempre. E aí encontrei aqui o pessoal do Chile e foi super bacana, voltar a ter esse prazer de vir ver os jogos com o pessoal aqui, foi bem legal, foi bem divertido. E a gente falou quanto tempo a gente tá no Chile, é legal comentar quanto tempo existe esse grupo nosso, explicar o que é o grupo, a dinâmica antes e hoje. Acho que é bom o Ibsen e o... O Ibsen começou com a gente. Eu, quando cheguei, conheci o Rodrigão, e a gente tentou juntar uma galera até, existir um grupo e não deu certo. Eu sei que o Roner, né, que em breve vocês vão conhecer, chegou a se juntar em 2016 com o Silas também. Chegaram a ver um jogo, acho que foi quando o Palmeiras foi campeão do Brasileiro. Eu cheguei em 2017, cheguei a conhecer o Rodrigão e a gente entrou nesse mesmo grupo, tentou fazer churrasco e não deu certo. Talvez o erro, comentaram, foi ter marcado mais em casa do que em bar. E aí em 2023? Por aí, 2023 para 2024 ali em agosto. Mais ou menos. 2023, mais ou menos. Veio uma pessoa de fora com a mesma vontade de fazer e a gente acabou abraçando, tanto eu como o Ibsen. Acho que começamos a ir mais, que fomos mais... Eu não fui na primeira vez, eu sei que da primeira vez eu não fui. 4 pessoas, né? Sim, eu sei que a primeira reunião eu não estava presente. Eu também não estava presente. A primeira eu não estava. E aí depois a gente começou a juntar e acho que depois a gente acabou sendo eu, você e... Fomos 3 que mais iam no jogo. O Rafael, eu lembro que começou a ir bastante também. E aí... Pelo menos 2 vezes por semana a gente se reunia para ver os jogos do Palmeiras. A gente via ainda no Casa Estádio, primeiro lugar que a gente viu ainda. Já pulamos de bar em bar também, já né? Pulamos, a gente pode mencionar depois. Vários bares. Os bares. Alguns. Passamos alguns bons, outros ruins. Agora, deram sorte, outros não. Agora que vocês mencionaram o Casa Estádio, foi justamente a primeira vez que eu fui. A primeira vez que eu lembro, pelo menos, que foi o final do Brasileiro, quando o Palmeiras ganhou do Cruzeiro e foi campeão.
no mesmo dia que o Santos foi rebaixado, pra galera aí ter um pouco de referência dessa época. Esse jogo eu fui, porque eu lembro de você. Sim. Mas eu não tô. Mas Eu não tenho lembro a foto. do jogo. Eu não lembro do jogo. Foi acho que 2-0, alguma coisa Eu não assim. lembro do jogo. Bom, porque também a gente foi algumas vezes lá na. No caso estádio foi bastante. Foi uns 8 meses direto. Acho que. Eu não lembro. Tem que. Isso. Depois a gente pode analisar bem pelo Instagram mesmo, porque a gente tem as fotos, né? Das trocas de bar, de uma certa maneira. Mas eu acho que foi mais ou menos isso. E o Instagram pra galera... Palmeiras Chile. Quem não segue a gente ainda, por favor, seguir. A gente está começando também a fazer outras redes sociais com o mesmo nome. TikTok, é tudo Palmeiras Chile. Então segue lá a gente. TikTok, Instagram, YouTube, principalmente YouTube. Compartilha aí para seus amigos. Para quem vier para o Chile, né? Então segue a gente aí, Palmeiras Chile. Isso aí. E aí, Ale, quando você entrou no grupo? Cara, a primeira vez que eu vim, eu mudei pra cá em setembro de 24. Eu não lembro exatamente qual foi o jogo, mas eu lembrei, Palmeiras e Corinthians. E eu queria assistir em algum lugar, e em casa eu não tinha como assistir aqui, porque eu não tinha IPTV, não tinha como ver, e eu comecei a pesquisar onde é que algum bar aqui que poderia passar o jogo do Palmeiras. E aí encontrei a torcida pelo Instagram e tal, e resolvi ir. E eu fui com a minha família, eu tenho uma esposa e 2 filhas, na época minha esposa ainda estava grávida, e fui super bem recebido, porque é um ambiente muito familiar que a gente vai lá. Então, tem pessoas aqui que são solteiras, lá de lá são dos solteiros, aqui são dos casados. Mas, cara, a gente é um ambiente bacana porque é a família que frequenta, as nossas esposas ficam amigas, nossos filhos ficam amigos. A gente acaba fazendo amizade. A gente faz amizade entre a gente, então que acaba sendo uma coisa que não somente para ver jogo, para outros eventos, às vezes para alguma coisa diferente. Então, eu queria reforçar esse ponto da amizade, porque eu mencionei a princípio que eu tô 12 anos aqui, e quem já morou no exterior sabe que são ciclos de grupos de amizade que você faz, que voltam. A maioria é o brasileiro, estrangeiro, que a gente acaba fazendo mais amizade por ter as mesmas carências, o mesmo objetivo. Acaba indo embora, você acaba ficando sozinho, reduzindo amigos. E ter esse grupo do Palmeiras dá um respaldo, como você falou, um grupo de amigos fixo, uma família que tá ali sempre. E ajudou não só a diversão, mas também na vida, né? Pessoal, nossa aqui. A gente acaba comentando sobre outras coisas, não é só sobre o Palmeiras, já conversei com o Ibson sobre outras coisas, converso com o Alexandre sobre outras coisas, ou seja, dia a dia, trabalho, você acaba fazendo comentário, ou seja, não ficou só na relação ver jogo Palmeiras. Exato. Começou com o Palmeiras, né, a torcida, o amor pelo Verdão todo mundo tem, a vontade de ver jogo, acabou virando uma amizade de verdade, né? E os aniversários também que a gente faz... Comemora junto, vê jogo, sai pra tomar uma de vez em quando. Próximo aniversário do nosso presidente. Sábado eu quero todo mundo lá, hein? Desculpa, hein? Até porque depois tem Palmeiras e Flamengo, então... Tem que pegar o Vará, né? Isso é muito legal, cara, porque, foi o que eu falei, a gente se sente acolhido, igual o Chico falou, a gente tem amigos, então é realmente a família que a gente chama ali de família Palmeiras, e não é só pelo Palmeiras. Ela começou pelo Palmeiras, e pela uma paixão que todo mundo tem em comum, mas se transformou em uma coisa muito maior. Então eu acho que isso é o mais importante aqui da nossa torcida do que chegou aqui E sobre o tamanho da família, acho que é interessante a gente compartilhar também, porque pode ter jogos que vão 3, 4 pessoas por, não sei, um feriado, um dia especial, fica difícil para juntar tantas pessoas, mas é interessante compartilhar com o pessoal a experiência que a gente teve no Mundial aqui em 25, né? Sim, é verdade. Quanto foi o dia de mais de 200 pessoas, não? Acho que foi mais de 200 foi pessoas. Quase 300 pessoas contra o Chelsea. A gente assiste num bar aqui, que é o Chili's, esses últimos jogos. É um bar muito grande. Pra quem não conhece, estilo Outback aí no Brasil. Mas... E a gente tomou o bar. Sim, vocês podem ver as fotos aí. Vocês podem ver as fotos aí. Nem tinha chileno lá. É um lugar que normalmente a gente tem... O que tinha, não tava deixando entrar. Porque como eu tinha conversado, a gente conversou com o gerente e tudo mais...
O jogo tem horário, então não podia falar assim, Palmeiras chegasse, esperar porque tem fila. Não. Não, muito difícil. Eu lembro que tem uma garçonete, algumas que E ficaram bravas comigo. para dar uma ideia de espaço pro pessoal, normalmente tem uma sala lá no fundo, que é onde a gente fica, mas extrapolou. Umas 50 pessoas Tava menos. todo mundo em pé lá. Na verdade, aquela sala, ela cabe ali confortavelmente umas 30 pessoas. É uma sala que eles deixam disponível Sentado, pra né? gente, sentados. E nesse dia, ali tinha mais de 60, 70 em pé, e começou a invadir o bar todo. Aqui já tem a galera do fundo, por exemplo. É difícil estar sentado num jogo. Não, e a gente também. Você nem pega. E a gente tá contando a história aqui. Exatamente. E jogo no Mundial teve muita. Tinha as mesas, mais pra família. Eu lembro que eu não tava em pé sozinho. Tinha Não, uma galera que tava tudo ali do Até na lado. varanda lá. Tinha um povo que já tava vendo o jogo em pé mesmo pra. Isso foi bem legal, cara. Foi um momento que a gente até ficou emocionado, eu acho, né? Porque é uma família aqui que geralmente eles se juntam, que nem o Chico falou, às vezes vem 4 pessoas, mas geralmente vai umas 10, 15 pessoas. Sim. E sempre família, e chegamos a ter 300 pessoas junto com a gente. Claro, não só moradores aqui do Chile, mas também turistas que vêm aqui assistir o jogo com a gente. É muito legal. Inclusive até pro pessoal que vai ver a gente que é do Brasil, vai ser um prazer sempre assistir o jogo aqui com vocês. A gente sempre tá passando os jogos, principalmente os jogos mais importantes, Libertadores, finais, e clássicos. É bem legal e é sempre um ambiente bem descontraído. E agora, no inverno, que vem muito brasileiro pra cá, bastante palmeirense, vai ter como assistir o jogo do Palmeiras com a gente. É isso aí. Esse ano vai acabar tendo a Copa do Mundo, mas normalmente tem a Copa do Brasil, segunda fase da Copa do Brasil, a segunda fase da Libertadores, que já é mata-mata, então acaba sendo aquela época que o povo fica mais também. E nada impede da gente também se juntar pra assistir um jogo do Brasil aqui no Chile pra chamar um turista, né? Com certeza. Não, já Nada impede. tô começando a animar o pessoal com isso. Só um comentário do que você falou, por exemplo, que vai às vezes poucas pessoas, realmente, então, no país gelado, muitas pessoas do nosso grupo são casadas. Acho que um solteiro sou eu, você, na verdade, né? E a Amanda, que também vai fazer participações no. Eu acho que é o que mais presente, eu acho que a gente é os únicos. Então, o povo tem filho, não pode sair de casa, tem que cuidar. Ou seja, não é aquela coisa mais. Tá frio, a criança não pode sair, trabalho também, então, às vezes, o povo hoje tá trabalhando, mas tem uma reunião cedo, não dá. Então, assim, acontece, a gente não obriga ninguém a ir, a gente não tem essa cobrança, não, mas tem que ir porque jogo. Não. Cada um, a gente sabe a responsabilidade de cada um sabe quando pode ir, não existe cobrança, porque o negócio é para ser divertido. Essa é a intenção. Então não tem que ficar cobrando, pô, mas vai ter jogo que você não vai. Pô, mas calma, tem jogo que eu também não consigo ir. O jogo que eu fiz o último jogo que ele fez à tarde. No Chile. Não, no Thiago, na Casa Brasil. Na Casa Brasil. Eu não consegui, porque no fim tive que trabalhar. Opa. Mas é isso aí, pessoal. É assim, é uma questão do ambiente mesmo. O ambiente ele é bem descontraído, o ambiente é legal, é família. É divertido. É divertido. Não, e bacana. tudo que a gente tá falando aqui das experiências que a gente teve, o Felipe já contou do Instagram, então vocês podem entrar lá. Por exemplo, na época do Mundial, vocês podem ver as fotos, os vídeos que a gente fez, foi bastante interessante. E acho que a gente pode falar um pouco também para o pessoal conhecer. Na escadaria do Parque Aral. Exato, esse foi o clássico. E outra coisa, a gente vai começar a fazer agora, apesar de ter as fotos antigas, de jogos e tudo mais, agora a gente vai começar a fazer vídeos diferentes também. Sim. Vai começar... Eu quero ver você, Felipe, fazer as dancinhas do TikTok. Esse eu tô esperando. As ideias. O Felipe, ele é... Pra fazer vídeos de torcida mesmo, da galera, opinião de jogadores, qual o time dos sonhos, qual que é o time... Então a gente vai começar a fazer um conteúdo diferente agora também, assim como a gente tá fazendo agora o podcast do Palmeiras Chile. Então vai vir novidades por aí, vai vir bastante coisa. Mas o conteúdo vai ser divertido ou só sério? Depende de quem tá fazendo. Felipe é o rabugento do grupo aí. Gente boa, mas é o meu malvado favorito. Né? Então vai ter muita coisa legal vindo por aí. É isso aí. Tanto assim como materiais que a gente tá começando a fazer também. A gente teve uma alteração no nosso símbolo do Palmeiras Chile. Então vamos fazer bonés, vamos fazer cachecóis, vamos fazer agasalhos, vamos fazer camisa. Então vai vir muita coisa legal por aí. Esse é o começo, né? Numa nova podcast, é um pontapé inicial para muita coisa que vem atrás. Então sigam a gente aí, compartilha que vai ser bem legal. E eu sugeri, será que a gente não consegue lembrar todos os bares e restaurantes que a gente já... eu consigo. Eu acho que eu consigo também. Fácil, eu fui em todos. Aí é com vocês. Então vamos lá. Vamos tentar. Pra
pra galera do Chile ter uma ideia onde a gente se encontra aqui e pra galera que vem de turismo saber as referências. Até porque eu ajudei muito no começo, né? Então, acabamos... Mas muitas vezes quem foi fazer negociação acabou sendo... Então vamos lá, vamos listar. E a gente pode até falar qual é o melhor, qual foi o pior. Podemos também. Não, ainda não. Senão os melhores não vão deixar a gente voltar. Devagar. Mas é que o pior a gente não vai mais. O pior a gente não vai mais. Não, mas vai, vamos vai. listar primeiro pior só. a gente não vai. Vamos somente listar no começo. O Depois a gente faz a primeiro análise crítica. foi o Casa Estádio. O primeiro foi o caso Eu não tenho, depois a gente pode voltar outro dia com dados melhores, quanto tempo foi, mas primeiro foi o Casa Estádio. Sim, Nhoa. A gente saiu de lá e foi pro... É um bar bem temático. É legal compartilhar com o pessoal. Pra quem não bar de conhece, futebol. O nome Casa Estádio é um bar bem temático, tem várias fotos, vários times. camisas, né? Camisa de jogadores. Tem, Dono é colocolino. também tem artigos, tem cartão de jogo X, cartão amarelo, tem várias coisas. Pra quem tá É um bar colecionando temático, figurinha do Mundial, vai ter o Rafa sábado falou que local vai de vai ter um lugar de troca, por exemplo. A gente poderia até ir lá gravar um dia como é por dentro do bar. Verdade. Pode Uma voltar. ideia. A gente pode voltar um dia Como se também. fosse Uma ideia, a gente conteúdo. pode fazer um Aqui conteúdo começou- nos bares. Exato. Não, a gente pode voltar lá. Todos Porque aqueles eu nunca tive- desenhos eu nas nu- paredes. Eu nunca tive problema Com lá. a cara dos jogadores, dos Eu nunca tive jogadores. problema. Seguir. A taça da Libertadores que tem lá e tudo. Não, podemos. Muito bacana o bar. Legal. Acho até justo que eu quero voltar lá e conversar Fechado. com o Paulo, porque foi... Acho Mas que vamos listar os lugares, o né? segundo foi o argentino, Fair Play. Fair play. Foi Fair Esse eu não Play. conheci. Esse. Plaça Itália. É, Vai, Itália. bairro Itália. Esse eu não Vai- Daí conheci. era um bar legal, a gente tinha um bom espaço, querendo ou não, o segundo andar era nosso. Bairro Itália, restaurante argentino. Fair Play. Fair Play. Esse foi, a gente ficou, mas ficou pouco tempo. Não sei quanto tempo a gente ficou lá. Acho que 3 meses. Acho que 3 meses. Ainda tinha o Eduardo Dan. Não, mas o Eduardo chegou no, Não, no próximo, ele que foi o Casa Rica Estádio depois. também, mas eu lembro mais dele naquele bar. Ah, sim. Ele gostava E aí muito. depois foi o Rica. Rick Rápido no O Rick primeiro Rápido. local. No Foi primeiro o endereço. Rick Rápido. A gente saiu de Rick lá, Rápido. a gente foi pro Rick Rápida. A gente também tinha que ficar no segundo andar. Esse eu cheguei aí. Às vezes fazia embaixo, chegando a fazer churrasco lá. Lá embaixo a gente chegou a fazer quando o ambiente em cima mudou, Não tava né? habilitado, Não, né? não, Que ele reformou. Ele reformou, então acabou ficando lá para baixo. Aí, Próximo. quando a gente saiu do Rica, a gente foi para... Open bar. É que o Open Bar apareceu alguma... Aí vai, agora vem uma... porque até o Rica era um bar só praticamente. A gente ia sempre nesse bar ver todos os jogos. A partir do Rica, depois do Rica, a gente começou já a fazer Rodízio. um pouco, um rodízio. A gente chegou no Open Bar. Provando, vai. A gente chegou no Open Bar pra galera ter referência na Poquindo, Sim, no Metrô Manqueue. Casa Brasil. Aí a gente foi também na Casa Brasil, Casa Brasil. que é no Bela Vista também. Lá Casa Brasil. Lá, Casa Brasil. Chiles. De um palmeirense. De um palmeirense. Que faz, Lute parte, também. que faz parte da Que torcida. faz parte Faz da parte torcida. da torcida. Chiles. E depois a gente foi pro Chiles. É isso aí. A gente acabou indo nesse questão de vai e volta, como eu falei. Esse ano a gente acabou passando pelo Flannery's aqui do lado também. Sim, Flamengo. Verdade, Flanners Acabou pode passando listar. Flannery, a gente foi ver alguns jogos lá, que o dono, o gerente lá chamou a gente pra fazer o jogo. E aí depois disso, esse hoje em dia já tá nesse rodízio, mas os bares foram... Então começou... Hoje são 3 que a gente utiliza mais. são mais ou Open menos. bar, Flannery's Então a e gente, Chiles. sim, então a gente passou Casa Lá Casa Brasil também, né? então, mas começou então, em total foi Casa Estádio. Casa Estádio, Fair Play, Rica, Open Bar, La Casa Casa. Brasil, Flannery's, E Chiles. Chiles. 7 São bares. 7 bares. Bom, e para começar a interagir com o pessoal que está assistindo, nos comentários eles podem listar outros bares que a gente pode Sim. conhecer ou que eles conhecem, que tem estrutura de TV, para a gente poder avaliar para ser uma sede aí por alguma partida ou mais de uma partida. Conhecer, ver o Isso aí. ambiente. E é bacana, né? Porque que nem a gente vai no Rica. É legal ir no Rica, às vezes, num sábado à noite, porque aí você vai lá e come uma pizza. Pizza, né? É legal, brasileira. a pizza brasileira. Às vezes é legal você também ir lá na Coxinha. você vai na La Casa Brasil, comer uma coxinha, um espetinho, Um coração de feijoada, um frango. coraçãozinho. É bacana. Então, assim, Uma Aí, feijoadinha de vez em quando. a gente vai a alguns bares aqui que são chilenos, mas a gente também vai nos
nos brasileiros também que tem aqui no Chile, que é bom pra gente matar um pouco a saudade de casa, né? Porque a gente... comidinha brasileira. Comer uma comidinha brasileira, a gente sente falta. A gente sente falta. Apesar de ser perto, o Chile ser perto do Brasil, mas é diferente. Casa Brasil é Sim. cerveja brasileira. É verdade, La Casa Brasil a gente toma Guaraná. Guaraná, açaí. Açaí. É isso aí. E a gente vai seguir fazendo o podcast em português? Vai fazer algum podcast espanhol? Como a gente vai fazer? Poderíamos ter de qualquer Vamos pôr maneira. legenda, eu acho que é mais fácil pôr legenda. Eu também acho. Poderia pôr ele- Não, porque por mais que eu tô 12 anos aqui, todo mundo aqui tem um espanhol meio mais ou menos, né? Fraco, né? Fraco. A gente tem o público aí voltado mais pros brasileiros, conhecer como é ser palmeirense no exterior. Mas a gente pode pensar alguma vez fazer um teste espanhol para também ver. A gente já foi muitas vezes, né, assistindo que tem chilenos que vão no bar, que encontram a gente na internet e vão assistir com a gente, né? Que tem. Sim, o chileno ele gosta Se a bastante. gente conseguir o Valdívia, a gente tem que fazer em espanhol. O Chile, Exato. o Valdívia fala português melhor que eu, se duvidar. E porque realmente, como o Chico falou, o chileno gosta muito do Palmeiras, graças ao Valdívia. Então, na rua mesmo, está a camisa do Palmeiras. Ainda tem o Figueroa, né? Tem o Figueroa também, e quando vê, eles comentam, Valdívia, é o Mago, então eles já têm... O Chile é um pouco palmeirense. O Chile é um pouco palmeirense, graças a esses jogadores, então a gente tem um carinho grande, o Palmeiras tem um carinho grande dos chilenos aqui. Já que a gente mencionou o Valdívia, vai que um dia ele assiste a gente e a gente começa também a fazer a série de entrevista, Valdívia, E se tá no nosso coração, se hein? todo mundo for no Instagram dele, né? Ajuda, né? Ajuda. Fazer um baita dos Temos que tentar. Ele mago. El Mago. Pra mim, foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar no Palmeiras. Isso sem dúvida nenhuma. Gosto muito. Claro, a gente teve Evair, Edmundo, Rivaldo. Mas a gente ficou. Os jogadores que você está citando é os que encaravam os rivais, o São Paulo, Corinthians. A gente ficou um tempo sem ter um jogador como o Valdívia encarando eles, assim, né? E o Valdívia jogou numa época do Palmeiras que o Palmeiras não tinha um time muito bom, né? E aí ele era diferenciado, você não pode negar. Se destacava. Ele se destacava. Quando o chileno mesmo fala do Valdívia, o chileno mesmo faz aquele... O choro. O chororô. Que E aqui tem virou muito. referência até do Valdívia pro chileno quando fala do Palmeiras. E aqui tem muito do tererê, eles falam, né? Teterê. Então o Chile acaba tendo um amor, muitos chilenos têm um amor por... E tem muito chileno que vai assistir o jogo com a gente também. Tem chileno lá que vai... Tem chileno, na verdade, que vai lá, fala português melhor do que a gente acha que ele é brasileiro, mas é chileno. O Christian, que eu descobri o nome dele recentemente. O Álvaro é chileno. Mas ele é mais... Mas é chileno. Não, mas ele é chileno. É chileno, mas pode participar com a gente, fazer participação especial. O negro é bom de citar, ele é uma história bem interessante. É o Christian, descobri o nome dele esses dias. Não, mas tô falando, a história dele é interessante, ele realmente é um palmeirense fanático. Tem um colombiano que mora no Chile também, que viaja sempre que pode, tá no Brasil, tá em outros países acompanhando o Palmeiras. Ele consegue acompanhar o Palmeiras muito mais que a gente aqui. Exatamente. Então, e assim, todas as pessoas que a gente tá comentando agora, como o Chico comentou, a gente vai começar a fazer em breve, nesses novo conteúdo que a gente vai fazer uma entrevista com a galera para conhecer as pessoas que vivem aqui, que fazem parte do grupo. Então, esses nomes que você está comentando, por enquanto, mas estão falando nomes, a gente sabe quem que é. Em breve vocês vão saber, todo mundo vai ser convidado, a gente vai fazer uma rodada de entrevista para saber mais, então, aí vocês vão lembrar, a primeira vez que falaram desse cara aqui, vocês vão saber quem que é. E a gente tá falando de espanhol, a gente pode compartilhar talvez umas palavras em espanhol adaptada pro pessoal, né? Por exemplo, porco, chancho. Rapaz, imagina o grito de guerra, dale, chancho. Tem que adaptar. Eu prefiro fazer o chileno falar o porco mesmo, falar o time Palmeiras do Brasil. Tem que falar outra coisa. Olê, porco é dale, chancho. Não, tem que falar o nome normal. Eu acho que tem... Verdon. Mas só se ensinar eles a falar o nome correto, a gente mudar. Mas é bacana, cara. Eu acho que é uma experiência muito legal aqui pra gente, né? E estamos aprendendo também a fazer esse conteúdo aí. Desculpa se tiver alguma coisa, caiu o microfone aqui, é o primeiro. Vamos melhorar pouco a pouco. Uma hora a gente vai ficar, isso é verdade. É pra galera que tá vendo, se um dia a gente... Sugestões, quem tá vendo o vídeo, quiser dar uma sugestão pra gente,
tudo bem aceito. porque É a nossa primeira vez. nossa primeira vez. Tem que Então, entender que estamos começando. demos o primeiro passo. Todo mundo E vai dar uma agora- sugestão aí pra nós. Se a gente se desenvolver bem um dia, quem tá assistindo agora pode dizer que conheceu a gente quando tudo era mato. É Tudo isso era aí. Tudo era mato, vocês conheceram a gente. É isso aí, Exatamente. isso aí. Então, pouquinho em pouquinho, a gente vai... Isso aí. E assim, galera, eu acho que a gente apresentou, explicou um pouquinho aí de como é a torcida aqui no Chile, como se formou a torcida no Chile. Não sei se vocês querem falar um pouco de um momento legal aqui que vocês tiveram com a torcida, um momento que vocês gostaram, ou se não, a gente pode fazer um bate-bola aí, falar um pouquinho. Tanto momento. Sabe uma pergunta que eu tenho curiosidade de Vamos vocês? Porque comigo eu falei 2 vezes, falhei e depois posso compartilhar. Vocês conseguiram ver o Palmeiras aqui no Chile? Eu Sim. fui. Nos meus 12 anos eu vi 2018. que eles vieram 2 vezes. Eu fui numa... 2018 contra o Colo-Colo Isso. e o Valdívia jogando. E você conseguiu ir? Não colocou. E eu- Não Colo-Colo. Alguém mais ou só o... consegui. Eu consegui. Também no mesmo jogo? No mesmo jogo. E vocês não se conheciam, né? Arquibancadinha, pequenininha, tinha um espaço Não, de... nessa época ainda, eu já tinha um 20 grupo, metros, assim. né, que era o grupo que eu entrei no começo, que a galera acabou... Eles acabaram se juntando pra ver, eu acabei não encontrando eles, porque eu tive amigos que estiveram no Brasil e ficaram aqui em casa, a gente ficou uma semana inteira, foi até no hotel, mas esse foi o primeiro e único jogo, né? Foi o Porque- jogo do gol do Cleiton Xavier? Não, esse foi não, antes, não, foi esse antes. É. Bem antes. Esse foi 2014? Quanto foi esse jogo? O qual aqui? Que vocês assistiram? Foi 2 a 2-0. 2-0. O Palmeiras? 2-0. Palmeiras, não me engano, foi 2-0 Palmeiras. Se eu não me engano, esse E foi o jogo ano que a foi... gente tirou que o Colo-Colo tirou os gambá Tirou do lá em São Paulo. Nas oitavas, acho que foi, né? Tirou eles. Não lembro. Não sei, mas se eu não tô enganado, minha memória não estiver falando muito, foi nesse ano que eles eliminaram lá e a gente jogou, eles eliminaram Frio, o gambá e depois jogou Frio. Que eu- Tava bem frio. Que eu posso estar errado, mas acho que esse jogo Tava bem cheio o estado. foi na época do 18 de setembro. Que é o Exatamente. feriado largo aqui, que foi justo, eu fui pro Foi, Brasil, já tinha comprado a exatamente, passagem tava e muito não frio. pude assistir aqui. Exatamente, 18 de setembro, pra quem não sabe, dia 18 aqui é as festas pátrias, então são, se não me engano, 2 ou 3 dias. Férias. Uma semana. Não, é que é uma semana porque a galera pode juntar as férias. 5, 6 dias. Mas geralmente a galera tira. Junta O uma normal semana. é uns 2, 3 dias de feriado. Mas a galera acaba tirando o resto de É o férias carnaval deles. e fica a semana inteira fora. Pra galera conhecer, Festas Pátrias é voltada ao Chile, ao patriotismo, mas é uma mistura de carnaval com festa junina. É mais light que o carnaval, mas tem as tradições deles parecidas com as Parecida nossas com a da nossa. festa Só junina. um terremotinho pra ficar doido. E eu lembro que foi, que nem você falou, nas festas pátrias, porque eu fiquei, como veio amigos pra cá, que até participaram do primeiro grupo lá, o Rodrigão e o Lucão, no qual eu quero fazer depois também uma entrevista com o povo que já não tá mais aqui. Foi uma semana churrasco e cerveja, né? Sim. Não. Eu lembro que eu comprei 36 caixas de cerveja e acabou em 3 dias. Tive que comprar mais. Os dias que eles chegaram aqui, às 7 horas da manhã, o povo já tava esperando. Né? Solteiro É outra pode. conversa, né? Então, por isso, Eu não, eu tava nas fundas, por isso, comendo, por isso, tomando um eu choppinho. nunca fui em Fonda. Nunca? Nunca. É maravilhoso. pô. Então, bom, eu Foi em São Pedro do Atacama uma vez. lembro que foi 18 por causa disso. E o segundo jogo, né? Só terminando de comentar, que você falou o jogo que a gente foi aqui. O segundo jogo que teria foi Pandemia. a pandemia. Que aí Pandemia. foi estádio vazio, porque aqui no Chile a pandemia foi muito rigorosa. Pra você sair na rua, precisava de um permisso, entrar num site, era um pouco mais complicado que no Brasil. Era um site. Era no site, tinha um salvo-conduto, tinha que tirar. Então, de 2 horas. Até 2 horas. depende do que você ia fazer. Uhum. Então, e aí foi contra a Católica, se eu não me engano. Acho que foi. Não lembro. Acho que foi a Católica. E aí a gente foi estádio Mas vazio. foi em 20 ou 21? Acho que foi 20. Acho que foi 20. Acho que foi em 20. né? Foi o primeiro. Primeira Libertadores de pandemia. Eu tô ficando fraco na memória. Né? Foi, Mas é impressionante como o Palmeiras tem azar nos sorteios em relação a isso. Como né? palmeirense, tem Como como palmeirense Não, de chileno aqui. equipe- Que... É. Não tem jogo contra chileno aqui. né? Nem oitavas, Cara, é nada. difícil. É que também outros Esse times... ano é possível? É possível? É possível com a Católica. Por exemplo, né? a Católica, que tá no grupo do Cruzeiro, do Boca, tá disputando os 3. Sim. Mas tem mais outro time chileno. O não tem? Higgins. Mas é de Ah, O'Higgins. mas querendo, não é uma viagem. Não, o O'Higgins é Libertadores O'Higgins. ou é Sul-Americano? Não, é É Libertadores. Libertadores porque jogou contra os Trica.
Jogou contra Não. Não, Foi. O São Paulo não tá. São Paulo é Ah, é sul-americano. verdade, desculpa. Foi Sul-Americano, tô jogando com ele. Detalhe. É que eu tava confundindo. O estádio da Católica é aquele lá de cima, É né? o São Carlos de Apoquinho. É, São Carlos de Apoquinho, né? Só que pra pedir ficou desculpa novo, rapidinho, claro. É que eu Reformaram ele, confundi jogos de Tá valendo, chilenos tá brasileiros valendo. aqui. Então por isso que eu falei os tricas, mas não realmente não é Vai, Libertadores, não. O Alexandre vai fazer a... Eu vou colar aqui um pouquinho. Mas Mas eu eu acho vi que que o tem Rancagua dois. jogou, mas o Ring jogou em Rancagua, mas não lembro contra Tem quem. mais um time que tá na Libertadores que é chileno, porque o Brian. São dois. o Higgs. acho que é. Não, é o Coquimbo. Coquimbo, exato. É o Mas Coquimbo é longe, hein? A gente iria, mas é longe. Pô, pra ver um jogo aqui. 2h30 de carro. Coquimbo. Não, viaja de Coquimbo. noite, qualquer coisa, depois no Não, horário. numa quarta-feira. Bom, Mas a gente não, iria, não, mas iria, é dor de Exatamente, cabeça. não tem como. Pô, faz. Mas no 6 meio da anos. semana. Ah, mas É faz difícil. 6. É difícil, Mas o tá- Coquimbo, trabalho aí. mas o Coquimbo não tá muito bem, então é meio difícil, né? A Católica pode ser que a gente consiga pegar. E vamos torcer, né? O problema, na verdade, é que os times chilenos aqui estão mal faz tempo, Sim. então. Não passa da fase de grupo, Não se passa passa, não passa da oitava. E aí fica difícil a gente pegar o time chileno, né? A gente tava com esperança, teve até um time que eu não me recordo qual que foi, que ganhou do Bahia, desclassificou o Bahia na pré-Libertadores, mas aí acabou perdendo pro Tolima e não entrou na fase de grupos. E a gente tava torcendo pra sair. Esse eu acho que foi Esse eu acho que é o o Higgins. Higgins. É o Higgins. É o Higgins. Nesse caso é o Higgs. Foi o Exatamente. Rings. Exatamente. Não sei porque não demitiram o Ceni até agora. Mas quem sabe esse ano a gente não tem essa experiência aí. Eu não peguei, tô aqui há um ano e pouco, né? Igual eu Não. falei pra vocês, mas pra mim seria legal pra caramba, né? Juntar a galera. Porque, vou falar uma coisa pra vocês. Eu no Brasil conhecia menos. Não é que eu não conhecia, mas Juntava mesmo. juntava menos palmeirense do que a gente junta aqui. Sim. Não sei vocês, mas eu. Não, eu- E outra coisa que a gente pode fazer também, tendo um jogo aqui, obviamente juntar a galera nossa pra ir no jogo e tudo mais, e fazer o encontro dos turistas que vierem pro Chile ver o jogo. Junto, Sim. pegar num bar, no X que seja, e fazer um dia antes um encontro, né, de quem tá vindo pra... O esquenta. Como um esquenta pra É isso aí. mostrar como a força também do Palmeiras, como que vai estar aqui e tudo. E acho outro tópico interessante, porque eu acho que a gente esgotou, né, os dois jogos que o Palmeiras jogou aqui no Chile. Na apresentação deu pra ver que vocês dois são da capital, nós dois somos do interior. Sim. Imagino que o interior... É. Até que vocês não Porca. falam tanto como Não paulistano, falo né? porca. Fernanda. Porca. Não, eu não falo fê, mano. É. Deus. Vocês não são tão paulistanos. Fá. Comentar um pouco das experiências de jogos, né? Vocês devem ter ido muito mais jogos ao vivo do que eu e o Felipe tivemos oportunidade, imagino. Ah, não, foi porque eu também saí muito cedo de Mojimirim, acabei indo pra Curitiba com 10 anos, então a quantidade que eu fui de jogo foi menor. Foi menor porque eu não viajava sempre, é difícil viajar quando pequeno, mais velho. Eu cheguei a conhecer uma torcida, uma galera de Curitiba, que eu cheguei nos jogos com eles, mas foi muito pouco. Vocês que estão aqui bastante tempo aqui no Chile, vocês chegaram a conhecer o Allianz, não? Sim. Eu conheci. Eu não Assim sei que lançou, eu voltei. Meu pai hoje tem 86, nasceu em 39. Eu voltei para São Carlos, peguei ele e levei ele conhecer o Allianz Parque. 2014? Tenho que checar aqui a data, mas foi um jogo com o Santos. Não lembro se empatou 0-0, alguma coisa assim, um brasileiro. Mas eu tenho as fotos, eu fui levar meu pai lá para conhecer. Puta experiência. Eu fui num jogo Legal. só. Foi antes de começar a vir pro Chile. Eu nunca fui em jogo. No Allianz Parque? Não. Fui visitar 2 vezes já, levei meus filhos, levei todo mundo, Uhum. passeei, comprei, gastei, passei. Mas jogo eu nunca consegui. Encaixar um dia que eu tô no Brasil Sim. e ir no jogo, eu nunca consegui. E quando eu morava lá, eu trabalhava 24/7. Então, não tinha tempo para nada. Não. Meu filho era tão pequeno, eu não ia levar, tinha medo de torcida organizada, tinha medo dessas brigas todas, eu não ia. Então, agora que eu moro aqui, eu não consigo ir. Toda vez que eu tô no Brasil, eu não consigo comprar um ingresso para ir. É Porque difícil. toda vez que eu vou comprar, já tá esgotado. E, claro, né? A Avante compra tudo, eu não pago a Avante. E sua experiência no Parque Antártica? Eu fui. No Parque Antártico eu fui bastante. Eu não cheguei. No Pacaembu eu fui mais ainda do que no Parque Antártica.
Porque o Palmeiras mandava muito jogo no Pacaembu. Então eu ia direto. Na despedida do Marcão, foi no Pacaembu. Aquele contra 2002 e 2012. 98. E eu tava. 99. Então foi. 99, contra E 2000. essa história A aí. despedida do Marcão e ele entrou no estádio em cima de um trio elétrico. Cara, todo mundo embaixo chorando. Foi emocionante, assim. Eu vi pela TV só. Foi Eu tenho emocionante. uma camisa dessa despedida até hoje com etiqueta. Nunca usei. Nunca usou? Top. Mas, cara, ver ele assim em cima do trio elétrico, eu falava, cara, esse cara é Deus pra mim, é Deus. E ele chorando, cara. Marcão a gente Eu boa demais. chorando, meus amigos chorando. Cara, foi muito, muito louco. O Marcão Foi é um muito dos louco. maiores ídolos. E um Não amigo o maior meu, do Palmeiras. um na amigo minha meu, opinião. Fabrício, ele que comprou o ingresso pra mim. Porque ele tinha a carteirinha do Palmeiras, ele comprou o ingresso e eu fui com ele. Cara, Legal. louco. E você tem alguma experiência? Eu Cara, lembrei de uma que eu queria compartilhar com vocês aqui. Eu fui muito, mas no Parque Antártica, porque na época eu morava em São Paulo e não era muito longe, morava a 20, 25 minutos ali do estádio. Eu ia direto, ia com meu pai. Meu pai, na verdade, ele gostava muito e acompanhava os jogos comigo, até hoje ele assiste. E a gente. Era um passeio. Eu lembro do meu primeiro jogo, eu não vou lembrar a data, mas eu lembro que o meu primeiro jogo no Parque Antártica, eu devia ter 7 anos de idade, 8 anos de idade, lembro. Eu acho que é a minha experiência que eu lembro mais antiga na vida. E foi 3-0 Palmeiras contra o Sport. Não lembro quem fez o gol, não lembro do time, mas eu lembro, pelo menos a que eu lembro mais, a minha experiência de sempre, assim. Foi 3-0, foi um jogo super legal. E a gente ficou ali na arquibancada, bem na curvinha que tinha. Foi bem legal, assim. Eu ia muito. E aí, depois que eu mudei pra Mogi das Cruzes, ficou um pouco mais difícil de acompanhar, apesar de não ser tão longe, Não é longe. mas ficava um pouco mais difícil. E aí teve o problema que o Ibsen comentou, porque aí depois você acaba não sendo sócio torcedor, foi pro Allianz Parque, eu fui em alguns jogos, eu consegui ir em alguns jogos, mas é difícil, né? Como a gente não é sócio-avante e tal, acaba sendo difícil. Mas, sempre que tem oportunidade, eu ainda procuro ir Aproveitar, né? aproveitar, porque para mim é uma experiência muito bacana. Eu já levei minha filha, eu tenho uma filhinha de 6 anos, ela já foi no estádio, que em casa ou é palmeirense, não tem opção. Nesse comentário rápido, nesse ponto, o Júlio tem mais sorte que você, então. Porque eu acho que o Júlio, toda vez que ele vai pra São Paulo, O Júlio toda vai não, bastante. mas ele consegue sempre no verdade. jogo do Palmeiras. O Júlio tem muita sorte. Ele sempre sempre liga, fala, tô aqui, mostra, ele consegue, quando ele Não, acha que consegue bastante. E é engraçado, para compartilhar uma curiosidade com o pessoal, antes da história que eu quero compartilhar, que acontece muito isso, da gente estar assistindo o jogo aqui, ver com delay, porque a gente vê pela internet, normalmente não passa na TV, e a gente tem amigo no estádio. E quando tem um lance de pênalti, lembra? Uma vez, acho que foi a Libertadores. Eu acho que gravou. Então, foi o Júlio. Não lembro se foi a Libertadores Mundial, acho que foi a Libertadores. Então, um amigo Foi nosso Libertadores. ligou com vídeo no celular, porque a gente tava todo ansioso. Não lembro se foi o 4-0 lá, que a gente virou contra a LDU. Eu acho que foi esse jogo. Foi esse, né? Porque eu lembro que na hora... Ou na o River. hora, Foi o River que os argentinos começaram a encher o saco nosso. Eu não lembro qual Não, jogo foi o LDU, porque eu lembro que nesse momento no bar, quando vocês começaram a cantar, o Júlio tava lá e eu falei, Bom, teve gol. Pra terminar a história, então a gente viu no FaceTime, o FaceTime não, no WhatsApp vídeo, Ao o vivo. gol ao vivo, acho que 1 minuto e meio antes de acontecer a TV, e foi muito divertido. Não, mas esperamos um comentário rápido também. A gente tem delay pra ver, mas ultimamente não tá tanto delay mais. Não, tá menos. Ah, mas tem uns Mas 30 tem, segundos. não tem jeito. 30 Mas segundos. tem jeito. Quem assiste na internet, inclusive no Brasil, que você assiste no Globoplay, vai entender. Uma briga nossa é a galera não olhar o celular. Não, o Porque Rafael, quem tem não, celular o Rafael e só olha o relógio de celular. alerta, Eu, quando tô no bar, eu fico às vezes de olho pra ver a galera se tá com o celular, tiro, escondendo lembra tudo, o jogo mas que eu me deixo pra escorregou? galera não... Contra a Copa do Brasil? Tava mostrando alguma coisa pro Alexandre. Opa, gol. aconteceu isso agora, foi agora, né? Foi com o Jacuipé. Copa do Brasil. Aí foi gol tão seguido, você tava falando com ele, foi tão seguido o gol que você falou, acho que deu erro aqui, tá 2-0. Acho que fiz aí, no fim, olhando, foi 2-0 mesmo. É. Bom, a experiência que eu queria compartilhar. Eu morei só 1 ano lá em São Paulo.
E bom, eu tenho amigos de infância, amigos irmãos que são São Paulino, corintiano, interior é comum isso, Sim. não tem tanta rivalidade como eu imagino que existe em São Paulo capital. E aí o primeiro jogo que eu fui foi com um amigo São Paulino e eu fui escondido no meio da torcida do São Paulo. Não era ainda torcida única, tinha até a foto com a mancha verde no fundo, mas fui na torcida do São Paulo. E acho que esse jogo foi 0-0. Mas que experiência, cara, porque eu não podia gritar, não fazer o que tal. Qual foi a minha tática? Primeiro, segurar um copo, mesmo vazio depois que acabou o jogo inteiro, para não ter que bater palma. Outro, cara, fingir que eu tava tendo insolação. Que a galera gritava, cara, isso aqui, eu fingi que tava com problema com o sol assim, para não mexer, cara. Não lembro mais, mas eu me virei, sorte foi 0-0 e passei de boa. E a outra eu fui com um amigo palmeirense, um amigo São Paulino, um amigo corintiano, na torcida do Palmeiras, no Morumbi, contra o São Paulo. Tudo normal. Na verdade, a gente quase apanhou da própria torcida do Palmeiras, assim, contando a história, porque na época o Leão era o treinador do Palmeiras. E todos nós que estávamos lá por ser de interior, não tinha muita experiência de estádio. E aí a torcida do São Paulo começou brincar, tinha um grito lá pra brincar com o Leão, que era patiu, o Leão parece o Clodovil. E a gente, os quatro, nunca tinha escutado essa comparação, que ele tinha o cabelo branco pra trás, né, grisalho. E a gente não tava escutando, conversou entre a gente, cara, o que eles estão dizendo? O Leão parece o Clodovil. Cara, a gente riu, mas riu entre a gente, tipo, putz, parece, alguma coisa assim, parece mesmo, Cara, não sei, 4 fileiras aqui bancada pra trás, a gente escutou uma voz muito grossa. Aqui é Palmeiras, caramba, e não sei o quê, gritando com a gente. Falei, cara, a gente vai, se mais alguém comprar a briga desse cara, a gente vai ser moído aqui. Por sorte, ninguém comprou. E, cara, uma menina com uma voz muito fina, uma menina nova, gritou, também não é assim. Aí o cara começou a brigar com a menina, aí abaixou. Cara, saiu o gol, esse jogo foi 3-3, acho que um do que o Varley jogava, que o Palmeiras começou a perder, depois empatou, foi um jogaço. Cara, a gente meio virou pra trás pra ver onde tava um carinha que podia ter gritado. Cara, um cara sozinho nosso dava um pau na cara lá, só pra fazer graça, pra concluir rápido. A gente foi com um amigo São Paulino. E ele estacionou nos estacionamentos que ele estava acostumado quando ele ia assistir o jogo do São Paulo. A gente chegou atrasado, ele estacionou ali e a gente foi no meio do Palmeiras. E aí a gente saiu no meio da torcida visitante, cruzou, sei lá, umas praças onde vendia comida, cruzou os cavalos da polícia e foi na avenida lá da saída do Morumbi, eu não sei lá muito bem onde é São Paulo. E toda, sei lá, Independente ou toda a torcida forte de São Paulo indo na mesma avenida pelo outro lado. E só 4 pessoas, todo mundo sem roupa de Palmeiras. Ele saiu pela Giovanni Gronk naquela época. Não sei. Só sei que tá toda a torcida do São Paulo assim em fileira. E a gente saiu pelo lado visitante por cima, cruzou e entrou do outro lado da avenida. Justo com ele. E os caras olhando. E falando, vocês são palmeirenses. A gente, São Paulino, não sei o que. Tinha só um São Paulino. E os caras xingando. E provocando a gente. Só que tinha sempre os policiais a cada esquina. Então não dava nada. E esse estacionamento não chegava. Cara, a hora que parou de vir policial, nós dois estávamos na rua. Um grupo começou a ir pra cima da gente devagar. E a gente começou a ficar meio acuado indo pra calçada. Cara, chegou uma hora eles gritaram assim, é agora. Porque a gente teve que ficar atrás de um caminhão que tava lá estacionado. Cara, eles começaram a pegar na gente e falavam, dá o ingresso, mostra o ingresso, mostra o ingresso. Cara, e a gente meio ali tentando apaziguar, cara. Sorte que o nosso amigo São Paulino, que era muito São Paulino da Independente, começou a gritar os gritos da torcida do São Paulo, mas muito forte, cara. E pegou os caras desprevenidos. Entendeu? Porque, sei lá, era um grito só da torcida do São Paulo. E os caras meio pararam, assim, ficaram em dúvida, né? E aí cantaram o hino, cara, e eu não sabia o hino. Você sabe, sei lá, o tricolor. É que nem você fica. Não tenho nem ideia. Você dá aquele apoio, porque eu não vou morrer aqui, né? Não sei, não quero nem. Não, e o amigo. E a gente usou até hoje o amigo corintiano, que ele foi o primeiro a ser abordado lá pelos caras. E ele fica, sou tricolor, a gente brinca com ele até hoje. Eu sou tricolor, Rodrigão.
E foi isso, cara. Aí a gente conseguiu sair, os caras pararam e começaram, um aí é São Paulino, o resto não é não. Ficou ainda zoando, né? Cara, a gente chegou no estacionamento, esse amigo nosso que salvou a gente, cara, ele não conseguia dirigir. A perna dele tá tremendo com o carro, cara. Tremendo. Então essa foi a minha experiência de Morumbi. Né? A gente tem essas experiências aí que é complicado. Na verdade, é legal ter a torcida dividida, mas a gente sabe que é perigoso, né? Perigoso. É perigoso. É só São Paulo, na verdade, que a torcida é única, mas infelizmente a gente sabe aí, por conta da torcida, né? A gente sabe por quê, não tem jeito, infelizmente. Vai ter gente boa na torcida, vai ter gente ruim na torcida, e os bons pagam pelos maus. É isso aí que acontece. Tanto que faz tempo que não tem uma briga entre torcidas organizadas dentro de São Paulo. Deu resultado. Mesmo fora ruim, de estádio, né? É ruim, mas vale a pena. Mas funcionou. Menos violência, né? E agora mudando um pouco de assunto, acho que talvez a gente podia falar um pouco aí, ou melhor jogador que cada um viu na história do Palmeiras, ou o melhor time que cada um viu no Palmeiras. Viu ao vivo ou pode ser pela TV? Pode ser pela TV, eu acho que é o time. Ou o melhor jogador que viu vestir a camisa do Palmeiras. Eu acho que isso aí Ou os dois, né? Os Podemos dois. fazer um bate-bola com os dois. Melhor jogador e melhor time. Adriano Michael Jackson, alguém? Aguirre Garay. Esse nome era forte. Então, acho que seria legal aí. Quer começar, Felipe? Aí, qual foi o seu jogador? Na verdade, às vezes não é o melhor, mas é aquele cara que você mais gostou. Que você mais gostou, talvez, né? Eu sempre gostei muito do Edmundo, meu jogador do Palmeiras. Edmundo era fã. De longe, eu sempre fui fã mesmo, que eu achei que jogou muito. Animal, porra, não tem nem o que falar. E Palmeiras, eu acho que não é discutível 2020, 2021. Já com o Abel, não tem, foi um dos melhores Palmeiras que eu vi jogando. Teve esse estilo na Libertadores e tudo mais, né? E o Abel é o melhor técnico da história do Palmeiras pra você ou não? O que você acha? A minha? Não tem como não falar que não. Seguido do Felipão. Quantitativo, sim. Qualitativo, talvez não. Mas talvez não. Mas Abel e Felipão. Quantitativo, sim. Abel e Felipão. E você, Ibsen, qual que é o jogador que você mais tem carinho pelo... Pra mim, jogador do Palmeiras mais talentoso, que dava mais resultado, pra mim era o Alex. Que eu vi jogar. Jogava muito. Pra mim é o Alex. Era sonolento às vezes. No começo. Era devagar. Não, até no meio da passagem, assim, tinha jogos que talvez não interessasse tanto pra ele. Não no sentido de que ele não queria jogar, é que não tinha sinergia jogar contra aquele time. Mas ele representava bem. Agora, time o de 96. O do 100 gols ou não? É, o do 100 gols. É o que eu ia mencionar. É o também. mais completo. É o que você. Desde da zaga até a centroavância, todos. É o que você ligava a TV para ver o espetáculo. Você já ia com a expectativa. Você já sabia que ia ganhar, só não sabia se era de 5, de 6, de 4, mas você sabia que ia ganhar. Era impressionante esse time. Ele não tinha time, podia ser clássico, podia ser qualquer um. E era um do Luizão, um do Rivaldo, um do Djalminha. Era o Miller já tá? Miller. Sim, tem Miller jogava pela esquerda, o Luizão centralizado. É essa que tem aquela foto da placar, né? O Djalminha jogava um pouco mais pra direita, o Rivaldo centralizado pra lançar. Ixi, cara, é que era gol de todo mundo. E eu tenho pouca memória, cara, mas eu sempre olho a Libertadores desse ano pra, sabe, dessa época, pra ver o que aconteceu, cara. Mas desmanchou esse time, né? Sim, foi muito rápido. Só durou 6 meses. Foi muito rápido. Foi o Paulista, o comecinho da Libertadores, comecinho do Brasileiro e tchau. Foi todo mundo. Foi a época que a Parmalat saiu, né? Depois ela voltou, né? Mas foi a época que ela saiu, né? Saiu. E você, Chico? Bom, o time eu já mencionei, conhecido com o Ibsen, esse ataque dos 100 gols era impressionante. E o jogador, cara, que eu tentei ver aqui qual que me chamava a atenção, não é um dos mais comuns que é citado, mas é o Clebão, zagueiro, cara. Porque eu lembro daquela época, entendeu? Que a gente ainda não estava acostumado a títulos, que hoje em dia a gente pode falar que está acostumado a títulos. Cara, a gente tinha times muito bons, rivais. São Paulo, Corinthians, acho que o Corinthians tinha o Marcelinho Carioca na época.
e você ficava preocupado com o ataque dos outros times. Cara, o Clebão matava o time adversário, cara. Era um cara gigante, rápido, cara. O único que conseguia parar o outro time. Tinha o Sérgio Sampaio também nessa época que eu podia mencionar. Cara, mas o Clebão era a segurança da zaga. Cara. Era xerifão. Era a segurança da zaga. Você. Cara, pra mim, eu não lembro muito bem do time de 96. Eu sou de 85, eu tinha 10, 11 anos. Mas, assim, lembro pouco. Lembro alguns jogos e tal. Mas era muito criança ainda, né? E pra mim, eu acho que foi o time de 99. Não sei se era o melhor. Mas foi o que... Acho que me deu mais alegria naquela Libertadores. Primeira Libertadores, né? Que foi a primeira Libertadores. Tirar o Corinthians foi maravilhoso. Também tínhamos 3 goleiros top. Sim. É isso aí. Marcos, Sérgio E Veloso. E Veloso. o Veloso que Veloso tava tava machucado, machucado. né? Verdade. Foi o Marcos, tem até um... Não, 2 se tem machucaram. uma Por isso que o Marcão entrou. Tem até uma entrevista do Marcos que ele fala, pô, comecei a jogar em 99, como é que eu vou aposentar em 2000 já? Não tem como. É isso aí. Mas eu acho que o primeiro jogo dele foi em 96. Não, O Veloso ainda mas é que tava, ele mas- foi assumir Ele jogou a primeira vez foi com assumir a 97. posição em 99 que a gente tá falando. Foi em 99. Ele só assumiu porque teve a contusão dos outros goleiros. Sim. Senão, talvez ele não seria o Marcos que é hoje, né? É verdade. Que pra gente, assim. Então, e pra mim não tem como não falar exatamente também por causa dessa Libertadores que foi uma alegria ali, é o Marcos, né? Não sei nem se ele foi o melhor goleiro do Palmeiras. Ele era bom, mas todo mundo fala do Leão, todo mundo fala de outros goleiros aí que passou pelo Palmeiras, o Berdan, mas eu não vi. Então, pra mim, o Marcão, além dele ser um cara que foi um puta goleiro do Palmeiras, é um cara que é carismático, Identificação, ele cara. tem identificação. E foi campeão do mundo e jogou a Série B pelo Palmeiras ali no... E o Arsenal queria levar ele, né? deixou Para de- substituir o David Seaman. Sim. Deixou de ir pro Arsenal pra ficar no Palmeiras Pra quando ficar foi rebaixado jogar ainda. a Série B. Então, assim, o Exatamente. cara é ídolo, não tem como, né? Não, é indiscutível. Isso não Mas tem... Um cara que meu pai sempre falava, meu pai era palmeirense também, né? Meu pai faleceu em 91, então ele não chegou a conviver comigo como palmeirense bastante, assim. Mas um jogador que meu pai jogava na Várzea de São Paulo, lá em Interlagos, cofundador de um time chamado Pingapura. Ele sempre falava de um cara e depois eu fui ver vídeo desse cara, que era o Jorginho. Ele jogou O na época de 89, por aí, né? 87, 88, É. ele tava no Palmeiras. Acho que ele jogou até 89, 90, por aí, depois É. ele saiu. Mas eu não lembro dessa época. Mas meu pai sempre falava, pô, esse cara é foda. Aí depois de um tempão, eu já adulto, já fui procurar vídeo desse cara. Pô, ele era demais, mano. Demais. Jogava muito. Camisa 8, assim, ó, cracaço. Dominava o meio campo. Mas comparando hoje, ele era como o Flávio Conceição melhorado. Que era cracaço também. Cracaço. Flávio Conceição foi um bom período no Palmeiras. Porra. Não, e se você olhar, a gente, enfim, passou a fila nesses anos 80, Não, ele não etc. ganhava nada. Mas se você olhar, o time não era tão ruim, os times que a gente teve nos anos 80. Claro, teve um ano ou outro que foi ruim. Mas você olha bem, o time não era ruim. Acho que perdia, enfim, eu também sou de 83, não vi muito. Mas acho que perdia algumas vezes no detalhe, né? Sim. Paulista de 92. Como que a gente perdeu aquele título? Como? O São Paulo fomos roubados. Teve um erro do juiz lá que não deu. 92 foi o primeiro, mais ou menos, Parmalat, né? Foi. Foi. É, não, Começou lá. chegou ali, mas ainda não tinha. Só tinha mais ou menos. Só tinha o Amaral e o Marcos daquele equipe lá. Meia calabresa, Depois meia saiu mussarela. Aquele time saiu bastante jogador, depois entrou a Parmalat forte. Tinha o mesmo, Cuca, comprando né? jogador. Tinha o Cuca ainda. O Cuca não tava em 92, não. Não? lembro. Acho que ele ficou até 90. O Mazinho já tava. Eu não sei porque eu tenho a Mas impressão do Cuca ter jogado algumas vezes com a galera, com a camisa branca Listrada. listrada. E depois ele saiu. Mas assim, bem no começo. E aí chegou o Evair, né? Chegou o Evair no lugar dele. Mas eu lembro bem de 92. Porque assim que meu pai faleceu em 91, aí eu fiquei fanático mesmo. Aí eu assistia tudo que era Palmeiras. Tudo. Não sei se pela memória afetiva, né? Mas aí eu assistia qualquer jogo. E eu sempre via, cara. Puta, o time é bom. É. Os caras estão encaixados, era bem treinado, tudo.
Mas chegava na hora, não dava. Não dava. Era síndrome, né, cara? É. Era síndrome de, Nossa. não, de Isso estar na acontece, fila. né? Isso acontece. Na escola, Tem o tanto jeito. que eu sofri. Não, e é Os anos engraçado a gente falar isso pela nossa idade, se tem alguém mais novo. O pessoal hoje é super exigente com o Palmeiras porque nasceu nessa época vitoriosa. É exigente demais, já. É, mas a gente, cara, pegou os anos 80 dessa fila, pegou depois a época dos rebaixamentos, que foi difícil. Os anos 2000. Né? É, e até a gente já tá começando a ficar mal acostumado. Foi ganhar Passa um ano ali, só ganhamos o Paulista, a gente reclama. A gente tinha Entendeu? ganhado o quê? A gente ganhou o Paulista em 2008, Foi- depois a gente ganhou o último. Não, a gente ganhou O em Paulista, 2000, sim. o Paulista em 2008, depois a gente ganhou o Brasileiro só em 2016. Mas o último brasileiro do Palmeiras tinha sido em 94. E fomos ganhar só em 2016. Então, estou falando, teve. Ah, você fala brasileiro. Brasileiro. Não, mas tô falando a questão de títulos, por exemplo. Ah, não, mas aí teve uma Porque aí Mercosul no meio do Título caminho. grande, a gente mas não assim- tava ganhando. Mas ganhou a Mercosul, ganhou a Paulista. Então, mas aí, por isso que eu falo, teve né, os mais recentes que veio Na esse Copa do tempo. Brasil, Provável. time rebaixado lá. Exato. Aí veio, foi 2008, 2012? Não, calma, foi o Quando 2008 Paulista, 2012 Tinha Denilson, o homem dos Brasileiro, 8 a Copa do Brasil, 2016 o Brasileiro, e aí depois, graças E aí, a Deus, as coisas Não para mudaram. mais, né? Então, tanto que eu vi o título de 2020 aqui, Graças ao Paulo Nobre. por isso que eu falo, os times que eu lembro mais, eu sei que tem muitos times bons, eu tenho muitas histórias mais que marcou, porque eu já tava aqui sozinho, eu não tava vendo com ninguém, pô, eu tava chorando aqui de joelhos assim, na casa, então, pô, você faz, dá uns momentos que aí junta, né, tá sozinho do país, então acaba fazendo uma, eu sei, então... E um debate rápido aqui, acho que a gente falou do time, falou do jogador, e eu até tinha te perguntado ali também a respeito do técnico. O que vocês acham aí do... Primeiro, eu acho que devia falar qual que é o técnico mesmo que vocês acham que é o melhor da história do Palmeiras, e falar um pouquinho do que vocês acham da atual fase, talvez, né? A gente falar um pouquinho de hoje, como é que tá aí o Abel, quem é o Pica Abel e quem é o... Bom, como eu falei agora há pouco, eu acho que no meu caso, o Abel, por tudo que ele ganhou nesses últimos anos, é o melhor técnico que o Palmeiras teve. E em segundo, o Felipão. Acho que não tem. Nessa é o meu. Do que eu vi. Também não posso, né? Olha, eu vou fazer uma Então- pergunta adicional, porque assim, pelo menos eu coincido com você. Então, como eu não vou repetir, quem seria o terceiro, Vanderlei ou algum outro? Então, o que eu vi, eu colocaria o Vanderlei. Porque foi uma época que eu tava também, que eu tinha recém mudado pra Curitiba, e eu lembro do meu pai vendo o jogo, fazendo churrasco, e minha mãe puta da vida com ele, porque ele tava, né? Então, é o Vanderlei, com E certeza. vocês, alguém discorda de Abel, Eu discordo. Felipão e Vanderlei? Eu acho que eu discordo da sequência, não dos nomes. Porque, assim, para mim o Abel, ele falou, quantitativo, sem dúvida, é o que mais ganhou, é o que a gente hoje, porra, tá no Palmeiras há 6 anos aí, praticamente. Mas eu acho que, como identificação com o Palmeiras, acho que o Felipão é muito mais, na minha opinião. Então, e também aquela memória afetiva dos primeiros títulos, da garra, da vontade, não sei, identificação, tô falando como pessoa. Apesar de ele ter treinado outros times aí, Grêmio e tal, enfim. Mas eu acho que o Felipão, na minha opinião, ele é o mais identificado. Mas não é indiscutível que o Abel é o maior campeão. E aí, Eu vou discordar, mas dou a palavra ao Ibsen antes. Cara, Sim. pra mim, o melhor de todos, tecnicamente, um técnico, tecnicamente, colocar um time pra jogar no campo, o Vanderlei. Pra mim, o Vanderlei. O melhor de todos os tempos é o Abel. Indiscutível. E o Felipão é o cara que deu coração pro Palmeiras. Então, os três, pra mim, são top. Claro, o Abel primeiro, o Vanderlei segundo e o Felipão em terceiro. A minha diferença do Abel pro Felipão, que tá ali em nossa discussão entre o primeiro e segundo, é que o Felipão foi aquele negócio, ele pegou o Palmeiras na marra e levou onde tinha que levar. Entendeu? Então ele deu o coração, deu a vibração ao Palmeiras. O Abel, cara, eu vejo que ele se identificou mais pela sua dedicação, da cultura dele que ele conseguiu implementar no clube.
das frases marcantes, muitas vezes criadas, assim, objetivas, ou muitas vezes naturalmente saíram e tomaram, como algum mantra, como alguma força. E eu realmente, não é ser abelista, algo assim, mas, cara, o empenho, a dedicação que o Abel tem ao Palmeiras, O não desistir, né? o não desistir, cara, eu acho que ele supera o Felipão e supera tudo, porque não é só a vibração, o coração, claro, a técnica, escolher os jogadores ali, a tática do Felipão, saber equilibrar a defesa, ataque, tudo, mas o Abel é diferente, cara. O Abel realmente, eu acho que ele ficou todos esses anos no Palmeiras, eu espero que muito mais, Pra mim também. Isso aí. porque é um cara fora do Continuando sério. fazendo um bom trabalho, porque o Abel também não é maior que o Palmeiras, né? Então vamos... Não é. Sim, mas Nunca vai. ninguém vai ser, mas a questão é, resultados ruins acontecem, entendeu? Concordo. Mas existe algo que você... Porque sempre você tem que pensar, não, você vai criticar algo, você tem que ver, fazer melhor, ou ver o que alguém pode fazer melhor. Eu não enxergo nenhum outro técnico em todo esse período que poderia ter feito melhor que o Abel fez com os recursos que ele tinha. Isso Não eu enxergo. Isso eu também não enxergo. Não enxergo. Posso dar eu uma não opinião? tô assim? falando que o Abel tem que ser agora, mas como disse, tanto que eu coloquei em primeiro lugar, mas assim, gosto, quero que continue, mas começa a ter uma muitos opinião resultados ruins e tudo mais. Vou dar- Obrigado, né? Vou dar uma Então, opinião aqui, talvez contraditória. O Abel é muito bom. Isso é inegável. Ele mudou a cultura, mudou a forma do Palmeiras pensar, ajustou muitas coisinhas que no Palmeiras não tinha, não vaza nada, não tem discussões tão grandes dentro do Palmeiras. A política foi consertada lá pelo Paulo Nobre, o Gagliotti e agora a Leila. Também é uma discussão de presidente que é boa, mas para mim, o Abel foi muito bom nos 3 primeiros anos, muito, melhor acima de todos os outros técnicos. Mas de 3 anos para cá, é muita renovação em cima de renovação de elenco, por exemplo. Tá vendendo bem, tá lucrando, tá ganhando dinheiro, o Palmeiras tá grande por isso, mas é muito entra e sai de jogador. Não consegue dar estabilidade pro grupo. Não sei se vocês estão me entendendo. Por exemplo, sai 3, aí machuca 2, ele troca isso, mas eu não vejo um time ideal, um time pronto. Seja 10, seja 8, como espinha dorsal que ele fez nos 3 primeiros anos, que tinha, o Gomes, o Everton, o Gomes, aí tinha um volante bom, que eu não lembro agora, eu posso falar qualquer nome aqui, mas... E Talvez um eu estou atacante, entendendo. você entendeu? Eu vou tentar resumir de outra Tinha o Zé forma. Rafael, claro, o Zé Rafael, aí tinha o Veiga lá na frente, É, então tinha uma espinha dorsal pro Palmeiras. eu vou tentar Hoje não tem resumir mais. o que você está falando de uma forma que eu também vejo, para ver se coincide. Eu acho que o que a gente acabou perdendo são 11 titulares para poder dar medo ou enfrentar um Flamengo. Entendeu? Acho que só o Flamengo hoje em dia que a gente. Botafogo, um Cruzeiro. Mas entende? Períodos curtos. A gente ficou. O Botafogo foi Não, foi um ano só, dois, Mas ainda é Foi. competitivo. Então, mas é mais indo na sua linha, é ter os 11 que vão dar medo, que vão bater de frente com esse 11 time, que se né? encaixam, que eles estão sempre juntos. Por exemplo, hoje, se você pegar, ainda tem, mas o Piquerez tá machucado. Vai voltar agora, tá machucado. Só tem o Gomes. O Murilo é uma incógnita, porque ele vai bem, vai mal. Na lateral direita, a gente tá perdido. Os dois que tem é ruim. Sim. Os 2 laterais esquerdos, o Arthur hoje tá melhor que o Jefté. Do meio pra frente, tá o Marlon, que é bom, Tá bom. mas não é um volante de marcação. O Andrés. O Andrés também é ótimo, não é um volante de marcação. Aí do meio pra frente, não sabe se é o Maurício, não sabe se é o Arias, não sabe se se o Flaco joga na frente, se joga de meia, tá perdido. O Alan começou super bem, caiu, agora não voltou até hoje, não voltou mais. Então não tem um time. Mas você acha, Ele tem vários jogadores bons. mas você acha que não tem um time porque não tem elenco ou não tem um time porque o Abel não tá sabendo montar isso aí?
As duas coisas. Eu tenho As duas uma coisas. única crítica ao Talvez Abel. um jogador não encaixe com o outro. Só para terminar. Uhum. Se você tem 3 caras, vou dar um exemplo bem forte aqui. Você tem 3 caras. Neymar, Messi e Suárez. Os 3 trocando passe só daquela faixa do campo da intermediária do ataque pro gol, já estava tudo encaixado. Podia pingar qualquer bola para eles. O Palmeiras tinha isso antes. Lá atrás. Com o Veiga, com o Zé Rafael, com entendeu? O Danilo, às vezes, com o Scarpa. Hoje não tem isso. Eles não se conhecem. Eles não se conhecem. E não teve esse tempo, porque tá trocando toda hora, não tem esse tempo para entrosar. Não sei o que tem que fazer. Porque o técnico é ele. Sim. Mas falta isso para mim. Então, a minha única crítica, eu não vou falar o Abel, falo a comitiva do Abel em geral. Crítica, assim, que eu acho que poderia ser melhor, não um lixo, algo assim. Que talvez pode estar indiretamente relacionado ao que você fala. Eu acho que são as contratações. Eu acho que outros períodos a gente, com menos recurso, contratou melhor do que esses últimos, não sei, 4 anos. Em termos de contratar e armar o time. É a minha percepção, pelo menos. Uma coisa que eu ouvi o Luxemburgo falar uma vez, e para mim entra certinho na minha cabeça. Eu não vou chamar um cara para lateral esquerda, sendo que ele não tem habilidade ou talento para jogar do lado do central e do volante. Eu não vou contratar. Eu vou contratar um cara que ele se assemelha tecnicamente com esses caras. Se assemelha, que eu digo, entende o jogo. Uhum. Eu entendo o jogo. Eu sei a hora que eu vou subir, o volante vai cair atrás de mim para me proteger. Eu sei quando eu vou subir. O Piquerez sabia isso com uma certa época com o Murilo, ele encaixava perfeitamente. Piquerez é uma máquina, cara. O Giai não sabe. O Giai acho que é de dia. Kelvin não sabe. O Giai, ele acorda bem, ele tá bem, mas tem... não sei. Ele não sabe cruzar. Não. Ele sabe combater. Ele é muito bom lateral ou zagueiro. Mas no ataque ele se perde. Qualquer bola no pé dele mais quadradinha, ele já era. Então também tem... Eu acho que falta isso. Você saber... Claro, tem lá o scout que vai definir tipo de jogador. O scout tem que entender do jogo do Abel, mas também entender como que o jogador se encaixa com o outro que vai jogar do lado dele. Uhum. Não só como ele joga bem. Sim. Como eu jogo bem do lado do Felipe, como eu jogo bem na sua frente. Não. E se você vai jogar de zagueiro, como que você vai me proteger? Talvez não. Queria fazer uma pausa. Primeiro, tentativa de podcast que a gente está fazendo. Fazer uma pergunta técnica, que até acabou a pilha aqui da lanterninha. Quanto tempo a gente está? A gente tá com 1h07. Olha, eu acho que pro primeiro episódio, eu acho que a gente já falou bastante. Eu acho que não é um pouco pros outros também. Lógico, vai ter muito assunto aí, muita história. Onde pouco. E eu acho que a gente poderia aqui fazer algumas considerações finais. Eu acho que falar um pouco aí da nossa primeira experiência com podcast, falar um pouco rápido de cada um. E podemos começar aí, quem que... Chico. Não, eu só espero que o Felipe apertou o botão de gravar, que a gente não tá somente olhando ali na telinha e depois não gravou nada. Então minha primeira... Foi um bom... levar a prova pra casa, dizer que eu tava fora de casa. Não vamos... O lado dos casados não tá complicado. Porque já é 10h50 da noite, né? Aqui no Chile, lembrando ao pessoal que no Chile a gente está uma hora antes. Nesse então a gente gente tá 1 hora antes. A gente tá quase 11 horas da noite, meia-noite no Brasil. Bom, a gente se adaptou aqui com a questão, vocês podem estar vendo, é um primeiro passo, a Lei ajudou bastante com os recursos, testamos hoje aqui os instrumentos, a mesa de som, o computador, a luz. Acredito que a gente vai olhar o resultado, vai estar melhor que o esperado. Ah, sim. A conversa foi muito boa. Confesso que a gente, por mais que tá sempre junto, nunca conversou tanto tempo Sobre Palmeiras. junto, sobre Palmeiras e sobre cada um, porque a gente normalmente tá vendo o jogo no bar, depois uns 30 minutos e é isso, 1 hora.
Então foi bastante interessante a experiência compartilhada com vocês aqui. Isso, eu gostei muito da experiência. Acho que todos aqui é a primeira vez no estilo podcast, ninguém sabia o que esperar, o que fazer. Sabe. Mas eu gostei da liga aí que gerou entre nós. Eu acho que foi muito legal e, que nem a gente estava falando sempre, é o primeiro e cada vez vai ficar melhor. Vamos melhorar aí a estrutura, melhorar aí os assuntos, vamos mudar o jeito, às vezes fazer entrevistas, enfim. Quem estiver assistindo a gente, puder deixar nos comentários aí também o que vocês indicam pra gente fazer, tá? E é isso. Quero falar para quem for palmeirense que mora no Chile, super bem-vindo ir lá assistir um jogo com a gente. Vai ser, assim, vai ser abraçado aí pela família, com certeza. É muito legal isso. Eu já cheguei a encontrar palmeirenses no mercado, com a camisa do Palmeiras e batendo papo e eu falando de ir no jogo e foram no Mundial. Tem que fazer um cartão e virou visita pra família, deixar pra galera entregar quando E virou encontrar. família, é muito legal isso. E quem puder aí seguir a gente nas redes sociais, seguir a gente no YouTube, seguir no Instagram, que a gente aparece muito mais no Instagram, tá? A gente sempre tá postando foto dos jogos, os anúncios da onde a gente vai fazer o jogo, a gente posta também algumas fotos durante ali o jogo, é bem legal, vocês podem ver que a gente sempre falou que é a família, é um ambiente bem descontraído, é sempre num ambiente muito respeitoso, e é isso aí, obrigado aí pelo primeiro episódio. Eu gostei, particularmente é difícil, né? É difícil você encaixar bem as ideias e as palavras, mas eu gostei do formato, gostei da companhia de vocês, muito divertido. E vamos para a próxima. Então, vamos continuar assim, crescendo, melhorando. Eu acho que eu interrompi você falar mais alguma coisa, não? Imagina, não? Não. Pode. Bom, como todo mundo falou, é o primeiro, a gente tá começando agora. Como disse o Soares, sugestões, deixa aí, segue a gente nas redes sociais, tem muita coisa para vir. Conteúdos novos, vídeos novos, entrevistas, podcast mesmo. Então, segue a gente, acompanha. Então, é só um começo. Muita novidade por vir. E pouco a pouco a gente vai estar cada vez melhor. É isso aí, venham fazer parte da família Palmeiras Chile. Obrigado pelo primeiro pela audiência, por assistir esse primeiro vídeo. E segue a gente, porque vem coisa legal. É isso aí. Dale Chancho. É nóis. Boa. Um abraço. Tchau.